Olá, muito boa noite. A partir de agora, eu, Rubens Souza, assessor de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus, estarei com vocês aqui no nosso Instagram para dar sequência ao nosso projeto Saúde em Pauta. Esse projeto que visa trazer informação, conhecimento a toda a nossa população de Divinópolis e região, todos os nossos seguidores que estarão a partir de agora acompanhando esse nosso projeto que está iniciando a segunda edição. Hoje nós vamos ter aqui a participação da doutora Ione Mata, ela que é a nossa pediatra, membro aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, no qual nós temos uma grande admiração por todo o trabalho que é realizado juntamente à equipe de pediatras aqui da nossa instituição. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos os nossos estudantes aqui da Escola Técnica São João de Deus, e dos outros estudantes também, principalmente aqueles que fazem estágio aqui na nossa instituição. Enfim, hoje, dia 11 de agosto, dia do estudante. Um grande abraço a todos vocês. O Complexo de Saúde São João de Deus se sente muito orgulhoso de fazer parte da história de vocês, certo? Bom, então como eu disse para vocês hoje, a doutora Ione Mata estará aqui conosco, né, daqui a pouquinho ela vai solicitar para a gente a participação, tá bom? E ela vai trazer hoje como tema a amamentação na maternidade e nas primeiras semanas de vida. Esse assunto é muito importante e vocês que estão online conosco neste momento vão poder participar enviando suas perguntas para que a doutora a doutora Ione possa responder aqui conosco, certo? Lembrando que a nossa primeira edição foi na semana passada, né? Por falar na doutora Shirley, ela participou aqui conosco, né? Trouxe um tema muito importante, que foi a questão do Covid na infância. Eu vejo que a doutora Ione Mata já está pronta para nos entrar conosco nessa transmissão e eu não vou me delongar muito não, eu já vou convidar ela a participar aqui conosco da nossa transmissão sobre outros assuntos também que eu gostaria de abordar nessa transmissão. Então a gente já vai diretamente com a doutora Ione, que nesse momento já está pronta para entrar conosco. Doutora Ione, boa noite, você está conseguindo nos ouvir? Oi, Rubens, boa noite, eu estou conseguindo ouvir bem. Tudo de bom? Perfeito, tudo ótimo. Por aqui também consigo te ouvir e te ver também. Toda preparada para essa nossa live dessa nossa noite. Muito obrigado por estar presente aqui conosco, viu? Por dedicar esse tempo seu, que é tão especial, né, junto à sua família. Imagino que eles devem estar contigo aí nesse momento, te apoiando nesse nosso projeto, né? Muito obrigado a todos que estão aí com você para nos apoiar nesse projeto no nosso Saúde em Pauta, ok? Tá certo, Rubens. É mesmo assim, apoio de família, isso aí com certeza. Eu tenho de tudo quanto é lado. Amigos especiais também estão aqui me ajudando. Bom, perfeito, doutora Ione. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a diretoria, tá bom? Tá certo. Ô, Rubens, bom, estar aqui falando hoje sobre aleitamento materno é uma grande alegria, porque assim, é um tema que me atrai desde a faculdade, durante todos os anos meus de faculdade, não só meu, mas é um tema que atrai todos os pediatras. Falar assim da importância do leite materno é algo assim, para você ver, Rubens, a nossa galáxia chama Via Láctea, só para você pensar na importância que tem o leite materno. Conta-se que a deusa, na mitologia, a deusa estava amamentando, e aí, de repente, naquela pojadura, saíram as gotas de leite e formaram a nossa constelação. O leite materno é tão importante que ele dá nome a uma classe de mamíferos, que são inúmeros animais que nascem e que depois do nascimento, eles precisam de um cuidado especial, diferente de outras anteriores aos mamíferos, né, que nascem, já estão prontos para poder fugir das presas e tudo. O mamífero precisa, durante muito tempo, daquele cuidado de mãe. Então, a gente chama aquilo até de uma esterogestação. O neném nasce, né, está gestacionar, né, tem a gestação, e depois ele precisa daquele cuidado, daquele carinho da mãe durante muito tempo. Então, assim, assim, é algo que a vida mostra uma extrema importância
que é o leite materno e a amamentação para manutenção da vida, senão a gente não estaria por aqui. Sim, um alimento essencial, né? Principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas de vida. E por isso, por essa importância, né, a questão do aleitamento materno, que nós estamos aqui hoje trazendo esse tema e também pensando nas campanhas que estão sendo realizadas, principalmente agora, nesse mês de agosto, que é o Agosto Dourado. Eu queria que você falasse um pouco para nós da importância da realização de campanhas como esta, assim como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, temos também agora o Agosto Dourado. Bom, é extremamente importante. Você veja que o dia 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação. Aí depois eles viram que precisava de várias alianças para poder estimular a amamentação. Na época de, mais ou menos, nos anos 60, 70, a amamentação era até 2 meses e meio, a mediana era por aí. Aí, o que aconteceu? Houve uma reunião falando assim, vamos começar a promover, estimular, incentivar, apoiar o aleitamento materno. Com isso, houve uma grande resposta mundial da comunidade, principalmente do país nosso, que é um exemplo de melhora nos índices de amamentação. Então, a gente começava um dia, depois veio a Semana Mundial da Amamentação, né, o ABA, né, uma aliança de vários, ONU, OMS, e várias entidades que se reuniram para promover a amamentação. E a Sociedade Brasileira de Pediatria fez o Agosto Dourado. Você imagina, dourado, a cor mais energética, mais poderosa, mais rica que existe. Foi a que nós escolhemos, porque o leite materno é o padrão ouro em matéria de saúde, de vida que a gente tem. Então, assim, é incentivar todos os dias e esses incentivos vão auxiliar demais e tem uma resposta muito grande da comunidade, da sociedade, das mães. Então, a gente tem que apoiar o aleitamento materno. Exatamente. E para isso também o Complexo de Saúde São João de Deus está aqui discutindo esse importante assunto, né? Que nós temos um papel social muito importante. Afinal, nós somos referência aí para 53 cidades, mais de 1.300.000 pessoas que são referenciadas para o nosso complexo de saúde, né? E por isso a importância desse Agosto Dourado e estamos discutindo a respeito disso, né? Bom, doutor Ione, antes de dar sequência aqui à nossa entrevista, lembrando a todos vocês que estão participando conosco nessa transmissão de hoje, essa é a doutora Ione Mata, ela é pediatra, membro do nosso complexo aqui de saúde São João de Deus, membro do nosso corpo clínico, e ela está falando hoje a respeito de um assunto muito importante em detrimento da questão do Agosto Dourado, que é a amamentação nos primeiros dias de vida, né? Nos primeiros dias da maternidade e nos primeiros dias de vida também. E aí tem muitas pessoas que conhecem você, doutora, e está aqui presente assistindo a nossa live, a Laura, falando que você é a eterna pediatra dela, tia Ione, grande querida tia Ione, o Rony Roberto também, falando que é uma grande pediatra. Tem também o perfil Uma Mãe Pediatra, ela diz que você foi uma inspiração para ela durante a residência que ela fez aqui no complexo, ou seja, muitas pessoas que têm um carinho muito grande por você está hoje aqui presente conosco nessa live, certo? Um abraço, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Beijo. Muito bem. Doutor Ione, seguindo aqui com as nossas perguntas, quais são os avanços do aleitamento materno na atualidade aqui no nosso país? Bom, igual eu estava falando, Rubens, no início a gente tinha uma baixa taxa de amamentação. Poucas crianças seguiam em amamentação exclusiva. E a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde diz que o aleitamento materno deve ser exclusivo até 6 meses e mantido até 2 anos ou mais, né? Eu não gosto nem de falar 2 anos, que eu sinto que a gente dá uma quebrada, e eu acho que é assim, exclusivo até 6 meses e prolongado além de 2 anos. E
Com essas medidas, o último estudo que teve, que chama ENANI, que é o estudo da nutrição e alimentação infantil, esse mostrou um grande avanço da amamentação. Mostrou que agora, atualmente, 60% das mães seguem amamentando agora até o 4º mês de vida, mas cai para 45% ao 6º mês. Então, você veja como é importante a gente pedir e solicitar essa campanha para manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, pedir que as empresas liberem a licença maternidade até 6 meses, a gente orientar como pediatra que as mães possam seguir amamentando a criança, ordenhe o leite, deixe para a criança, e aí com isso a criança vai prolongar mais esse aleitamento materno. O Brasil é um exemplo mundial de como a gente conseguiu reverter um pouco, mas tem muito a fazer. Você imagina que nós estamos aí com 45% de amamentação ao 6º mês de vida. Você imagina os passos que a gente ainda tem para chegar, quem sabe, 80%, uma vez que algumas mães, uns prematuros, não conseguem amamentar, mas a gente dá um passo, quem sabe sonhar em 100% de amamentação, né? Sim, É sim, muito exatamente. importante. Inclusive, no que tange essa questão do aleitamento materno, nós aqui do Complexo de Saúde, nós temos uma novidade que mais pro final da nossa live, da nossa entrevista, você vai falar um pouco pra gente, né? Vamos falar, com certeza, com certeza. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, aguarde daqui a pouco, tem surpresa da doutora Ione aí a respeito do nosso Complexo de Saúde no que tange a amamentação, certo? Bom, nós falamos aí então desse período de amamentação, né, doutora Ione? E quais são os benefícios que essa amamentação, esse aleitamento materno traz tanto para o bebê quanto para a mãezinha? Uai, português, hein? Nossa Senhora, mineirês. Bom, né? O aleitamento materno, ele é, assim, o alimento ideal que existe para a criança. A gente fala que o leite materno é uma medicina, é um medicamento personalizado. Ele é feito específico para cada criança. Uma mãe faz o leite para o seu filho. Ele é, assim, perfeito. Para a criança que amamenta ao seio, ela tem menos doenças gastrointestinais, menos doenças respiratórias, menos doenças atópicas, menos doenças autoimunes, menor índice de câncer, leucemia. Olha. Leucemia, doença de Hodgkin, protege, tem fatores que protegem essas doenças também. Então, assim, o contato, então, assim, é perfeito para a criança. Ajuda na inteligência, diminui o índice de obesidade que a gente está vendo aí, com isso diminui as doenças crônicas que o adulto tem, né? Uma criança que amamenta, ela diminui o índice de todas as doenças crônicas não transmissíveis, aquelas hipertensão, diabetes, né? Doenças cardiovasculares. E uma coisa fundamental, o leite materno aumenta a inteligência, aumenta em 4 pontos o QI da criança. Isso aí pode parecer pouco, Rubens, mas você pensa que isso aí, num país, se aumentar isso, aumentar a inteligência da criança, a criança estuda mais, aquela que estuda mais, ganha mais dinheiro e melhora a renda. Então, assim, para a criança não tem outro leite, é insubstituível, insubstituível. Para as mães, o leite materno é tão bom que ele é bom para tudo em qualquer lugar, não tem jeito. Para as mães que amamentam, primeiro é um leite prático, fácil, o neném chora, a gente põe no peito na hora que quiser, não tem que levar bagagem, não tem que carregar mamadeira, não tem que fazer nada. E além disso, diminui o câncer. E cada 6 meses que você amamenta, cada ano você diminui 6% da chance de ter câncer de mama. Diminui o câncer de ovário. Diminui a diabetes gestacional, né? Então, para a mãe, para a família, a renda melhora. Você imagina que é grátis, né? Em matéria, não tem que ter transporte, ter todas as outras coisas para o planeta, que é o slogan da amamentação, na semana de amamentação esse ano, é um planeta mais saudável.
Então, você olha bem, para os objetivos do desenvolvimento sustentável, o leite materno, ele não causa lixo, ele não tem transporte, não tem excesso de metano por gado, não tem destruição de floresta, não tem formação de lata. Então, é um leite que ele preserva o planeta, né? E ajuda. E ele também melhora a igualdade entre as pessoas, tanto uma mãe que é rica, uma mãe pobre, produz o leite do mesmo jeito, ele é igualitário. Então, assim, os benefícios de uma amamentação, e não tem como a gente questionar. E aquele vínculo, né, da mãe com o bebê, né? Isso aí é inquestionável. Então, tá. Sim, sim. É justamente o que a Benefícios doutora... infinitos. Talvez poderíamos dizer que é uma das demonstrações de afeto, de carinho e de amor dos mais grandes possíveis que uma mãe pode demonstrar para o seu filho, para o seu bebê, não é verdade? Uhum. A Maíra Almeida também está dizendo que você é uma pediatra especial, parabéns pela sua profissão. E também temos a participação da doutora Shirley, está conosco assistindo, te prestigiando. E ela disse o seguinte, que é preciso que o legislativo apoie com leis que favoreçam a amamentação, né? Muito importante a colocação dela. Demais, demais. Você vê assim, para começar, essa licença maternidade tinha que ser 6 meses. Como é que a gente preconiza amamentar exclusivamente até 6 meses e a mãe tem que voltar ao trabalho, né? Não dá. O legislativo tem que fazer campanha, tem que pedir uma propaganda de outros alimentos que competem com leite materno, né? Então tem que fazer uma norma bem importante. Isso aí é fundamental. Eu mando um beijo, então, para todas essas que falaram aí, tá? Perfeito, doutora Ione. Seguindo com as nossas perguntas, vamos falar agora a respeito das boas práticas da amamentação, do aleitamento materno, tá bom? Como facilitar e promover a amamentação no hospital e o que seriam essas boas práticas? Bom, isso aí no hospital, logo, isso aí até antes, né? O pré-natal, durante o pré-natal, a mãe já tem que estar assim, motivada, incentivada durante esse pré-natal. Aí a mãe chega no hospital, vai ganhar o seu filho, né? Então, assim, é fundamental. A gente não é ainda, vamos tentar lutar para ser um hospital amigo da criança, mas a gente pode fazer o seguinte, logo que a criança acolher aquela mãe, né? Quando a criança nasce, a gente tem que ver o seguinte, aquele é um momento único para ela. Não é um trabalho do plantão. Aquilo é algo que, assim, para ela vai ficar marcado para o resto da vida. Então, acolher aquela mãe, passar segurança para ela, logo que o neném nascer, colocar o neném em contato, pele a pele com essa mãe, facilitar, não afastar. Isso aí são boas práticas. Durante... Na maternidade, ver a mãe o melhor modo para ela ganhar um neném. Quando for também de cesárea, a gente fazer um parto assim, mais humanizado. Então, assim, são práticas que promovem o aleitamento materno. Tá? Então, assim, é fundamental essas boas práticas. Excelente. E qual que é a importância da amamentação já na primeira semana de vida do bebê? Existe um benefício a mais? Qual a importância de estabelecer essa amamentação logo na primeira semana? Bom, nessa primeira semana, a gente tem que ver o seguinte, que a criança, primeiro assim, tem um contato pele a pele. A mãe está cansada, o neném está assim, tem que esperar o momento do neném amamentar. Então, assim, apesar de ser um processo que a gente acha muito fácil, né? Não é simplesmente sugar. Sucção, reflexos de Moro, piscar, isso são reflexos. Mas a amamentação é algo que precisa ser ensinado. A gente tem essa obrigação de ensinar.
e o neném de aprender. Dessa dupla, a gente precisa apoiar e promover. Então, assim, nessa primeira semana, a gente tem que procurar, assim, a paciente chega, a gente depois, não é só o conhecimento de chegar e falar, o leite materno é isso, melhora a cabeça, melhora a inteligência. Não, a gente ter uma postura de contato, uma postura de toque, de aproximar com aquela mãe, de pegar aquele seio, mas assim, com carinho, com respeito, com suavidade, ajudar aquela mãe a amamentar, sabe? Isso aí é algo fundamental, esse início, essas boas práticas, sabe? Porque se a gente consegue fazer a mãe amamentar direitinho, com segurança, com uma pega boa, isso vai prolongar essa amamentação. Vai dar uma segurança infinita. Então, assim, logo que o neném nasce, a gente tem que ter uma atenção individual para cada bebê e para cada mãe. Então, são boas práticas. E existe alguma forma de avaliar a qualidade ou até mesmo a mamada como um todo, a qualidade do leite ou a mamada como um todo? Bom, a gente vê, assim, primeiro, assim, a criança, a mãe tranquila, bem posicionada, né? Segura, o bebê calmo, tranquilo, não espera aí ficar chorando para amamentar, ver que ele mostra sinais que ele está querendo mamar, né? E às vezes ele fica lambendo a boquinha, põe a linguinha para fora, fica com o rostinho procurando o seio, e a gente chega e coloca o neném numa posição, a posição é muito importante. O neném tem que estar perto da mãe, o neném longe da mãe não tem jeito de mamar. Sabe? O neném tem que pegar a mama, a gente sabe direitinho, a areola, a posição adequada da areola, do mamilo, para conseguir extrair o leite sem traumatizar a mama da mãe, sabe? A posição, isso é muito importante da gente acompanhar a mamada do começo ao fim de um neném. A mãe também, a gente passar para ela essa segurança, que aí o mais importante também é esse contato pele a pele lá logo que o neném nasce, sabe? E logo que o neném nasce, a gente pôr esse contato e pôr a amamentação na primeira hora. Na primeira hora, o neném fica ali. Uma criança que mama na primeira hora, ele aumenta muito a chance de prosseguir amamentando mais tempo, sabe? E essa primeira mamada, a gente tem que estar presente, porque se ele pega adequadamente, ele não vai pegar errado. Ele já vai aprender do jeito certo. Então, assim, é importante essa primeira hora de amamentação. Sabe? A produção do leite materno, ela se dá de forma normal nesses primeiros dias ou tem alguma diferenciação, algo que é importante ressaltar nessa questão do aleitamento? Rubens, o leite materno é tão fantástico, que a cada mamada, ele é um alimento vivo. A cada mamada, ele muda, ele atende a necessidade daquela criança. Ele é algo assim indescritível. Para começar, você olha bem, logo que o neném nasce, a gente divide essa produção de leite em 3 fases. A gente tem a lactogênese 1, lactogênese 2 e lactogênese 3. A gente tem que conhecer cada fase. Lactogênese 1 é a produção do colostro. O colostro, Rubens, é um leite completamente diferente. Ele é grosso, ele é gotinha, ele é pouquinho. Ele é feito o seguinte, ele não é propriamente nem leite, ele chama colostro. São substâncias que passam através dos poros que a mãe tem na mama, e aí passa para o neném o anticorpo que a mãe tem. A célula-tronco, para poder, se esse neném tem uma injúria de sistema nervoso, vai lá no sistema nervoso. Uma célula-tronco, se o neném tem uma injúria de intestino, ele vai lá e ajuda. Ele passa os anticorpos todos, fatores para o intestino desenvolver. Então, o leite materno, esse colostro, a gente não pode privar a criança de receber esse colostro. Porque
Se eles são gotas, são poucos e é completamente anticorpo que a criança está recebendo. Agora, você imagina, o neném nasce, ele tem que receber aqueles anticorpos que dura mais ou menos 1, 2 dias só. O colostro mesmo inicial é 2, que depois de 72 horas já é a fase 2. Então, essa fase 1 de amamentação dura só 2 dias, um dia, 2 dias. O neném está na maternidade, em vez dele mamar o colostro, eu passo um outro leite para ele, encho a barriga dele de fórmula, tem lógica. E com isso eu privo ele desse alimento que é completamente fundamental para a vida dele toda. Os fazendeiros, que eu não sou fazendeira, falam que bezerro que recebe o colostro não adoece, porque a função do colostro não é alimentar. A função do colostro é proteger, é imunidade. E o neném, quando nasce, ele não precisa de caloria via oral. Ele tem reservas no fígado, ele tem uma gordura marrom, sabe? Igual aqueles ursos que ficam hibernando meses e meses, e eles queimam aquela gordura e mantêm bem. O neném também tem essa gordura marrom. Então, assim, eu quero frisar isso assim com todas as forças, para as enfermeiras, para todo mundo, para a mãe saber que no início a função não é encher a barriga do neném, é receber esse anticorpo, essa vacina. E aí vem essa fase 2. Nessa fase 2, que a gente chama lactogênio 2, é a apojadura. É o peito, aí que o peito demora 72 horas. Aí que ele enche, começa a encher de leite. E aí, o que tem que acontecer? Fundamental é orientar a mãe como ordenhar, como não deixar esse leite, esse peito empedrar, ficar retido, fazer a mãe orientar, não machucar o peito nesse período. Então, tem essa lactogênese 2, que é uma outra fase crucial. Então, você vê que tudo isso é no início. E depois de uma semana é que vem o leite materno com muitas proteínas, muita lactose, muita gordura e muito líquido para poder sustentar o neném. Então, a gente tem que saber como é o leite materno em cada fase e deixar que a criança aproveite o leite naquela fase. Se está com colostro, é só uma gotinha, é 5 ml, o neném precisa, sabe quanto, Rubens? Pode precisar, assim, de uns 15 ml no dia inteiro. É muito pouco, não tem que encher a barriga dele. Bem pouco. Tá? E o que faz a gente ter muito leite é a frequência, mamar toda hora. Se eu encho a barriga do neném, ele não mama. Então, ele tem que mamar várias e várias vezes ao dia para poder produzir o leite. Então, assim, é fundamental você saber como que é o começo dessa amamentação para a gente não se perder. Por isso que eu falo a importância dessa amamentação, dessa orientação na maternidade, para preservar. Tá certo? Ou seja, quanto mais o bebê se alimentar, né, do leite materno, mais leite a mãe vai poder oferecer para ele, né? É claro, é claro. Sabe por quê também, Rubens? O leite materno, ele é produzido, por exemplo, se são 24 horas o dia, se o neném mamar de 2 em 2 horas, ele vai mamar umas 12 vezes por dia, 10 vezes por dia. Então, ele mama várias vezes ao dia. E se ele não mamar, o organismo faz um fator inibidor da produção. Começa a encher o peito e fala assim, não, vou inibir essa produção e para de produzir. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar retirando esse leite para não impedir que diminua a produção do leite. Perfeito. Muito perfeito. Excelente explicação, doutorione. Muito obrigado pela sua resposta. Vou aqui destacar a participação da Ju Henrique. Ela disse que a doutora Ione é excelente profissional, muito especial para mim, para minha família, e ela é pediatra dos meus filhos queridos para sempre. Ela destacou aqui, viu? A Verônica Moreira Vaz também, pediatra dos meus filhos e do meu neto. O doutor Nosor, Ione, lembrar do papel do pai na sala de parto e apoiando a amamentação das primeiras horas de vida. Muito boa pergunta, doutor Nosor. Muito obrigado pela participação, doutor Ione. Essa aí merece resposta.
Ai, Nosor, o pai é fundamental, fundamental em tudo. Eu, para poder falar de pai, eu lembro do meu companheiro aqui, é nota mil, falar dele, que sempre me apoiou em tudo, não só na amamentação, mas em tudo que eu preciso. Então, assim, eles têm um pôster que fala assim, quem tem peito, né, dá o mamar, e quem não tem, dá força, seria o pai. O pai é fundamental para poder a amamentação prosseguir bem. Então, assim, é indiscutível. E eu tive esse apoio, e eu sei que meus filhos também dão um apoio agora nos netos e tudo, assim, então é fundamental o apoio do pai. Isso, doutor Ione, que recentemente tem 2 netinhos aí, gêmeos, né? Do nosso doutor Eduardo Mata. Tão lindos Rubens, como sempre. Rubens, te falar, primeiro, que assim, o Eduardo me deu a felicidade de ser o primeiro filho meu, o primeiro que eu consegui amamentar. Então, assim, ele é Orcucu, primeiro que nasceu. Eu tenho 4, então veio o Eduardo primeiro, consegui amamentar, veio esse tesouro perfeito, e depois ele foi o primeiro a me dar neta, passar essa outra fase da minha vida agora. Eu com 4 homens, você imagina, eu tenho só filho homem. De cara, ele me deu uma menina, uma neta, que aí eu pude ver a diferença que é uma menina nos cuidados da gente, da casa. E agora, eu estou tranquilo, me surpreende com gêmeos. E eu fiquei, assim, apaixonada esse tempo todo. E, assim, elogiar a Vivian, que está amamentando exclusivamente esses tesouros, fazendo deles, assim, cada dia mais lindo. Todo dia eu fico apaixonada. Se eu for falar dos gêmeos, dos neném, da vida, eu fico o dia inteiro. Mas, assim, agradeço ao Eduardo, agradeço ao Alfredo, agradeço a Vivi, agradeço a Marcelo, agradeço o Fernando, agradeço a Renato e agradeço a vida. Isso aí, doutor Ione, muito bem. Mas, de fato, é de se emocionar. O doutor Eduardo Mata acabou de entrar aí conosco, está nos assistindo. Muito obrigado pela participação. O doutor Eduardo, inclusive, mandou mensagem agora, falou que está só engordando. Isso é bom. Amor da minha vida. Ai, ai. Bom, eu vou destacar aqui também a participação do Dr. André Valle, nosso diretor administrativo e jurídico, que está nos acompanhando nessa transmissão. Um abraço. Um abraço. Ele disse excelente conteúdo das informações. Isso. Ele disse excelente conteúdo das informações. Parabéns, doutor Ione, obrigado pela disponibilidade. Temos também a Iris Regina, nossa diretora-presidente aqui do Complexo, mandou uma mensagem para você. Doutor Ione, é tão maravilhosa tê-la em nosso corpo clínico, uma profissional diferenciada, competente, sempre tão de bem com a vida. Essa é a doutora Ione, que nós conhecemos, que nós temos aqui todos os dias no nosso complexo de saúde. Não tem jeito de mudar, que eu sou mesmo, assim, mais entusiasmada com a vida. Deixa eu baixar o astral aqui um pouco, que eu me entusiasmo demais com o leite materno. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. São sentimentos que nós temos que expressar. A Andréia, também que está nos acompanhando, meu filho nasceu no complexo de saúde prematuro e eu recebi total assistência quanto à amamentação. Ordenha, tudo na UTI, quanto no setor 1, onde ela esteve aí, então, na maternidade, no nosso complexo de saúde. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Doutora Ione, vamos seguir aqui com as perguntas, tá bom? Vamos. Vamos falar agora a respeito do desmame precoce. Quais as principais causas? Principal causa, primeiro assim, é não colocar o neném para mamar na primeira hora de vida. Isso é fundamental. A gente tem que promover essa amamentação na primeira hora de vida, lá na sala de parto. E a principal causa do desmame precoce que eu estou falando bem precoce mesmo, na maternidade e tudo, é a pega errada, que o neném não consegue retirar o leite adequadamente e traumatiza o mamilo. E a mãe fica com a mama dolorida depois dessa engurgitação. Então, a principal causa de desmame é essa pega incorreta que a gente tem que proteger.
Depois a gente vai orientar a mãe quando ela voltar a trabalhar, continuar ordenhando e deixando o leite para o seu bebê, com o apoio agora que a gente tem. No futuro eu falo daquela surpresa que a gente vai ter no hospital. Estou deixando aquilo para o final. E você acredita que a doutora Ione deu um toque aí no nosso chat agora há pouco? Ela foi ansiosa, ela deu uma dica, mas daqui a pouco a gente fala. Desculpe, pode continuar. Ah, tá. Eu vou falar, vou deixar esse, como é que chama? A cereja do bolo para o final. Eu vou deixar. Exatamente. Vou aguardar. Uhum. Perfeito. A Elis está comentando aqui que ela amamentou até 1 ano e 1 mês. Minha filha tem uma saúde maravilhosa. Saúde e inteligência, parabéns, né, Elis? Graças a Deus. Elis. Não podia ser de outro jeito, Elis. Parabéns. Não podia. Maicon Matos, é impressionante como é possível sentir o hospital vivo e pulsante. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe tão competente. Thaís Fonseca dizendo aqui que a senhora doutora Ione é um ícone no nosso complexo de saúde. Obrigada. A Lídia falando que está sendo lindo ouvi-la falar, que não a conhecia. Lídia, e exatamente, Lídia, então você está conhecendo agora a nossa doutora Ione, a nossa querida doutora Ione. Eu sou bem entusiasmada. Nós todos estamos bem entusiasmados. Vamos lá. O doutor Eduardo Mata falou agora há pouco que os bebês estão só ganhando peso, né? Vamos falar agora dessa questão da perda de peso. Quais são as causas e como identificar? Bom, o bebê, quando nasce, ele nasce bastante um pouco demasiado, com bastante líquido e tudo. Logo que o neném nasce, a gente considera normal uma perda fisiológica de peso. Para isso, isso aí a mãe não precisa ficar preocupada. O neném perdeu peso, não amamentou. A gente considera normal amamentar e o neném perder peso até uns 7%. E ele vai recuperar esse peso em torno de 1 semana, depois que começa essa apojadura que eu falei, que aí começa a aumentar a produção do leite. Então, assim, o bebê é normal, a mãe tem que entender que é normal o neném perder peso nos primeiros dias de vida, mas a gente tem que ficar atento, uma perda maior do que 10%, 15%, aí não está normal. Aí a gente tem que corrigir. Muito provavelmente é uma pega errada, é uma mãe que não está amamentando adequadamente, é uma mãe que às vezes a primípara, ela demora essa apojadura, uma mãe diabética, uma mãe obesa, também demora um pouquinho a produção de leite, então a gente tem que estar atento, ver se o neném está urinando adequadamente. Às vezes a urina tem uns cristais de urato, um pozinho, que isso aí é sinal que ele está pouco hidratado, está precisando mais de líquido. Às vezes está evacuando menos. Então, a gente também tem que estar atento a essas alterações. Às vezes a mãe fez uma mamoplastia, sabe? Às vezes a mãe tem algum problema, alguma doença de hipogalactia, que aí, o que acontece? A gente tem que intervir para o bem do neném. Tá? Às vezes é necessário, a gente tem que estar atento a essa perda de peso do bebê para a gente corrigir. E na maioria das vezes é corrigir e orientar a mãe adequadamente como fazer essa recuperação do peso do bebê. Certo. E com relação à hipoglicemia, existe uma forma de evitá-la? Existe. A primeira fórmula é sempre assim, aquelas boas práticas. O neném nascer, a gente colocar em contato pele a pele. Porque nesse contato pele a pele, a criança mantém o calor. Então, com isso, ele não tem que queimar a sua energia para produzir calor. Sabe? Uma criança que tem o contato pele a pele, ele aumenta em 10 miligramas a sua quantidade de glicose. Sabe? A criança que amamenta na primeira hora de vida, ele vai ter menos hipoglicemia. Então, esses sinais a gente tem que corrigir. Agora, tem algumas crianças, um prematuro, um menino muito grande, um gig. Esses meninos, a gente tem que fazer uma triagem, fazer um rastreio, para a gente ir acompanhando, para ver se está tendo uma perda normal ou não, para a gente corrigir adequadamente. Mas como a gente corrige? Corrige amamentando, pondo o bebê no peito, sabe? Pondo o bebê no peito, que aí estimula. Só dele amamentar,
e repete, faz o controle. Na maioria das vezes, isso aí resolve, tá? Então, assim, a gente tem que estar atenta para os sinais de hipoglicemia, mas sabendo que, assim, o neném quando nasce, Rubens, ele tem a quantidade de glicogênio no corpo. O menino a termo, ele tem a quantidade de gordura marrom, ele consegue usar outros substratos, ele consegue usar lactato, acetona, várias coisas que ele mantém a sua glicemia adequadamente. Então, o que a gente tem que fazer é pôr o neném no peito, que isso aí, se a criança é a termo, saudável, né? Isso aí deve resolver. Os prematuros, os gigs, a gente tem que estar atento para evitar complicações para esse bebê. Perfeito, correto. A Elis estava questionando aqui que durante todo o tempo de amamentação, ela usou mel com salsinha amassadinha nos intervalos da amamentação. Ela falou que nunca teve problemas com o peito. Isso foi o que mesmo ajudou? Ah, Elis, eu acho que é porque se o bebê e você e ela pegou direitinho a sua mama. Acho que não é só isso, é a pega mesmo, adequada, e aí vai resolver. Até falando um pouco sobre isso, sobre também, assim, estimular, a gente fica assim, toma esse remédio, toma água disso, bebe a cerveja, ou sei lá, toma um medicamento para aumentar a produção de leite. Não existe mágica. Não existe. É igual a gente fazer regime, falar assim, toma essa pílula e depois você vai dormir, não faz ginástica, você vai emagrecer. Não tem, não existe mágica. A mágica é pôr o neném no peito. A única forma da gente ter muito leite, de produzir o leite, é pôr o neném para mamar. É simples assim, não tem outra coisa. Não, mãe, doutor Ione, eu queria um remédio para poder aumentar o leite. Não tem, não existe. É pôr o neném para mamar, é só isso. Quanto mais ele mama, mais leite produz. É simples assim. Só assim. Simples assim, se a gente dispuser. Perfeito, correto. Aqui a Aparecida Selma, ela está falando que trabalha aqui no nosso complexo e a nossa maior felicidade é quando este recém-nascido vai embora amamentando bem. E deve ser, de fato, uma alegria, uma satisfação muito grande de vocês, profissionais que estão à frente, né, do nosso complexo, à frente dos partos, né, ver essa criança se alimentando bem na saída da nossa instituição, né? Pode falar. Eu ia falar que isso aí, esse começo da vida é o início de uma criança que vai mudar a história de vida dela. Uma criança que amamenta no começo, exclusivamente, ela tem muito menos doença. Eu cheguei a falar até menos câncer. Você vê, assim, até fatores, assim, isso aí mudou completamente a história de vida dessa criança. Tá? Então, assim, a gente tem que fazer esse apoio e esse incentivo para essa mãe sair amamentando esse bebê. Ok. A Lívia também está elogiando a nossa transmissão de hoje, a nossa live. Muito obrigado. O perfil Uma Mãe Pediatra está informando aqui que ela está amamentando nesse momento e acompanhando a nossa live. Muito obrigado pela participação. João Alexandre da Odegan também, falando aqui que o meu filho tem 3 anos e está com mamadeira até hoje. Teria algum problema? Qual a idade ideal para deixar a mamadeira? A mamadeira ou a amamentação? Estou na dúvida. Tá falando, ele falou mamadeira mesmo. Aham. Uai, primeiro que nem era para estar nessa mamadeira. 3 anos tá grandinho. Na mamadeira. Mas, assim, uma criança amamentar ao seio, a gente, segundo estudos, que a gente extrapola. Estou falando da amamentação, que a gente fala exclusiva até 6 meses e além de 2 anos, né? Que a gente deve conseguir prosseguir amamentando. Então, além de 2 anos, não tem uma data certa. Estudos que mostram, assim, comparando, assim, se fosse um chimpanzé, outros animais, a idade de um chimpanzé, extrapolando, correlacionando com o ser humano, era para amamentar até 2,
anos e tanto, e 4, e tem estudos que falam até lá para os 6 ou mais. Então, é para continuar, prosseguir amamentando o leite materno com 3 anos, não tem que suspender, não. Enquanto for bom para a mãe, enquanto for bom para a criança, é sempre bom. Então, não tem uma idade, é uma hora que chega e que acontece um desmame natural, tá? Então, não tem uma idade, eu tô com 4 anos, o neném tá mamando, tem que desmamar? Não existe, é uma data. Se a gente for extrapolar, igual eu falei de mamíferos, outros mamíferos, um chimpanzé, seria 6, seria um tempão, né? Então, haja paciência. Sim. E anos, mas pode seguir. Pode seguir, tem que suspender o peito, não. E o que seria, então, a icterícia do aleitamento materno? Tá. Então, assim, um bebê, quando nasce, ele nasce mais vermelhinho, mais pletórico, com mais sangue, porque dentro da barriga tem uma menor quantidade de oxigênio, então, para equilibrar, ele põe mais sangue para compensar isso aí. Aí, logo que nasce, esse neném tem uma certa hemólise e esse sangue vai metabolizar no fígado e causar um pouco de icterícia. Isso é o normal, isso se chama icterícia fisiológica, que todo bebê, praticamente todo bebê tem. Então, a gente não tem que preocupar. Agora, sim, o neném que fica em jejum, que não consegue mamar adequadamente, que tem uma certa desidratação, que não consegue evacuar, tudo isso promove e aumenta o nível de bilirrubina, que seria uma icterícia já patológica. A fisiológica é aquela normal, até um nível, até uns 12, acima disso a gente tem que estar atenta, né? E hidratar e promover a amamentação, que vai facilitar, melhorar essa icterícia também. Certo. Nós falamos um pouco no início da nossa live a respeito da questão da imunidade, né, do bebê, que o aleitamento materno, ele aumenta a imunidade. Qual que é essa relação da imunidade com o microbioma? Impressionante. Porque, assim, igual eu falei, a mãe, quando ela está amamentando, ela tem, assim, poros que passa anticorpo, passa defesas para esse neném, e passa também, se acredita, até bactérias para o neném, lactobacilos, bactérias do bem, para proteger, já colonizar o intestino do neném. Outra coisa também, o leite materno, ele tem principalmente lactose, depois lípides, e depois tem um terceiro componente que a gente chama HMO, oligosacarídeos, que não digerem, e eles ficam no intestino. Para quê? Para adubar esse intestino, para poder fazer nascer uma flora saudável. E essa flora é extremamente importante para a defesa do bebê, sabe? Esse microbioma, hoje em dia nem fala flora, isso é ultrapassado, né? Essa microbiota intestinal, esse microbioma que ali, ele se relaciona até com fatores de saúde, de cérebro, tem uma comunicação enterocerebral. Então, assim, é algo assim que é mágico, sabe? Outra coisa que eu lembrei de falar aqui a respeito do leite materno. Existe algo que chama uma comunicação do bebê. Eu fico impressionada. Igual eu fico impressionada com live, com internet, com essas coisas de outro mundo, nuvem. Eu fico impressionada que, olha bem, Rubens, presta atenção. O bebê consegue, por poros, por micro RNA, ele consegue mostrar para a mãe o que ele está precisando. Veja bem, se ele está precisando de ferro, ele fala, mamãe, faz um leite com mais ferro. Estou precisando de selênio, um leite mais assim. Isso aí, agora, só bem, você vê, olha bem, na Covid, um vírus RNA, ele consegue fazer a célula multiplicar, a célula fazer o que ele quer, né, se proliferar. Então, o neném, através desse microRNA, na saliva dele, chega nos poros da mama
E aí ele chega e fala assim, mamãe, eu preciso disso. E o leite materno é personalizado, ele faz o que o bebê precisa. É uma comunicação que eu acho assim, igual assim, eu falo assim, gente, isso é mágica. Como é que o neném do peito É consegue falar com incrível. a mãe? Não é mágica? É mágico o leite Sim. materno. Fica impressionante. É Não um dá, milagre não de tem Deus outra mesmo, coisa. né? Milagre, milagre. Eu fico abismada. Fantástico, fantástico. Eu não sabia como que seria essa comunicação, né? Como que os dois organismos, né, diferentes, eles acabam se comunicando. É fantástico, Impressionante, né? impressionante. Cada dia estuda uma coisa e descobre algo do leite materno que a gente fica assim, de queixo caído. E você disse que você fica impressionado com tantas coisas, né? Inclusive essa questão de tecnologia. O perfil Mamãe Pediatra disse aqui, doutor Ione, parece que você faz live há 20 anos. Que belezura! A Ai, Thaís, gente, gente, oh meu Deus. Obrigada. sem palavras, né? A Thaís Ah, Fonseca Deus. Gontijo, falando que o nosso complexo de saúde é uma referência em profissionais de todas as áreas. Com certeza, Thaís, muito obrigado pela sua participação. A Laurinha Vaz, falando que ela concorda com os dizeres aí da mamãe pediatra, que só pode concordar com ela, e que a sua espontaneidade rompeu as fronteiras digitais. Hã? Quase Ai, que país. poético. Nossa Senhora. Então tá. Igor, É Igor pastão. Raquel, também falando, excelente profissional, doutor Ah, Ione, médica da minha filha Thaís, né? Você deve aham, conhecer. aham. Demais. O perfil também, o Mamãe Pediatra, continua dizendo aqui, falando que ela segue muito paciente, 2 anos e 9 meses amamentando. Eu sei disso, sei. A É Patrícia Cris Melo, pode falar. aham. Não, eu ia falar do perfil Mãe Pediatra, eu fico assim, abismada com todo o conhecimento, com todo o progresso, a evolução, e que mãe perfeita, e que tudo bom. Um beijão para ela, para Isso todas as aí. mães. A Verônica Moreira Vaz diz que há uma clareza muito Ah, grande para expor a resposta, dando os parabéns também. Doutor ai, Eduardo Mata Verônica, continua lá, ai, firme e forte bem, nos acompanhando. aham, bem sim. Mas quem aqui? Muitas pessoas participando, nós já chegamos a mais de 250 pessoas que nos assistiram desde o início da nossa transmissão. A doutora Olga disse aqui que está ao seu lado sempre, nos bastidores, que ela é uma influencer nata. Fica todo mundo envolvido e se A Olga apaixona pelo é leite materno. uma amiga do coração. A Olga é suspeita de falar e é uma amiga, e além de ser uma amiga, ela é um exemplo e eu copio muito tudo que ela fala. Acredito muito, eu vou seguindo Certo, atrás. É uma amiga, uma influenciadora, né? Então a gente fala, é uma com certeza. influenciadora minha. Aham. Perfeito, Torione. Agora, infelizmente, nós estamos indo agora para a nossa reta final da nossa live, né? Aham. Então Lembrando vai que na nós não cereja. vamos na cereja. Tem só uma Aham. pergunta aqui antes da cereja, tá? Lembrando a Aham. todos que, ao encerrarmos a nossa transmissão, a mesma estará disponível nos nossos stories, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. E também nós vamos Aham. disponibilizar no nosso canal no YouTube, tá? Só procurar lá Complexo Aham. de Saúde São João de Deus, que vocês vão poder Aham. conferir esta live nossa a partir de amanhã pela manhã, tá ok? Última pergunta antes da cereja do bolo: como fazer o segmento do bebê alta a alta? Ah, isso aí agora é um apoio da sociedade. A gente tem 10 passos do sucesso da amamentação. O 10º passo é o segmento desse bebê. Esse bebê tem que ter apoio da família, do pai, da sociedade como um todo, né? Então, assim, de locais que possam auxiliar essa mãe que às vezes encontra alguma dificuldade da amamentação. Então, isso aí é o segmento, e esse neném, só para falar, esses primeiros 1000 dias do bebê, isso aí mudam a vida. Que a epigenética, que é o ambiente, mudando o DNA dessa criança, ele imprime fatores da genética do ambiente, imprime no DNA, e isso aí depois persiste durante uma geração, 2 gerações, isso aí se mantém. Então, assim, todo esse fator de alimentação é muito importante, por isso a gente tem que continuar esse leite materno durante esses 1000 dias que o bebê vai seguir, com o apoio da sociedade.
Perfeito, muito bem explicado. E agora que nós já produzimos todo esse bolo gostoso de informações a respeito do aleitamento materno, nós vamos agora colocar então a cereja no bolo. Eu gostaria que você, doutora Ione, falasse para nós a respeito dessa novidade que o Complexo de Saúde São João de Deus, mais uma vez, se inovando, se transformando, vai trazer para toda a região. Lembrando que nós atendemos 53 municípios com mais de 1.300.000 pessoas. Doutora Ione, qual é a novidade que você traz para nós nessa noite a respeito do nosso Complexo de Saúde no que tange ao aleitamento materno? É uma novidade que a gente já batalhou durante muito tempo e que o Hospital São João de Deus, ele não mediu esforços, não mediu economia, é algo que assim, é fundamental, começamos agora com o posto de coleta do leite materno, para apoiar a mãe nutriz, para apoiar, além de oferecer esse leite materno para os nossos recém-nascidos, para os nossos prematuros em risco de vida, né, que é o melhor alimento que a criança pode ter, a gente tem certeza que vai diminuir a mortalidade infantil, vai diminuir custo para o hospital, que não vai gastar com tanto antibiótico, com tantas doenças, com tantas complicações que um recém-nascido possa ter, né, e mais em conta, sem fórmulas caras nem nada. Então, com esse posto de coleta, a gente conseguir nutrir os nossos prematuros, os nossos bebês com dificuldades, que se não fosse isso, como que às vezes eles iam conseguir amamentar? E também vai ser um apoio para nutriz, para a mãe que saiu, que tem uma dificuldade na amamentação, ela sabe aonde recorrer. Ela vai lá no hospital, vai ter gente para apoiar, ensinar e incentivar essa amamentação. E vai também aquela mãe que às vezes está em casa com excesso de leite, aquela produção grande, ela sabe aonde doar. Com isso, eu falo assim para todas as mães, assim, do fundo do coração, se vocês estiverem amamentando e tiver uma sobra de leite, esse tesouro que vocês têm no peito, né, chega lá e doe para os nossos recém-nascidos, que os nossos recém-nascidos, os nossos prematuros vão agradecer, vai ser algo assim que vai melhorar a saúde deles. Então, assim, é esperar começar esse posto de coleta e depois talvez um futuro banco de leite, né? Que é um leite perfeito para a gente poder dar para as nossas crianças que às vezes não poderiam seguir recebendo esse precioso leite. Então, que a mãe que está ali amamentando, que ela possa se dirigir ao hospital e nos doar com esse ouro que elas têm. Então, é um gesto de amor incomparável, né? Cereja. É um gesto de amor incomparável. Você doar para um neném que você não sabe. Então, aguardamos lá as mães amamentando e as dificuldades que elas tiveram, a gente está lá para poder ajudar, para poder, assim, apoiar. Isso, exatamente. É importante a gente destacar que o nosso corpo clínico, né, que está aí na pediatria também, nosso corpo de enfermagem está aí para dar todo esse apoio, né? Então é uma doação e você acaba recebendo uma retribuição muito grande, que é todo carinho, todo profissionalismo que a nossa equipe tem com todos que aqui passam no nosso complexo, né, doutora Ione? Perfeito. Doutora Ione, então, para a gente encerrar suas considerações finais a respeito da nossa live, suas últimas palavras para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu estava assim, bem receiosa demais com essas novidades, mas tive um apoio aqui do meu caçulinha, o Renatinho me ajudou bastante, amigos também estiveram aqui presentes, agradeço todo mundo que me mandou essas mensagens, né? E eu gostaria de falar que, assim, a alegria que eu tenho de ser pediatra, o prazer, o orgulho de olhar cada paciente que a mãe confiou a mim, tá? E que eu, como todos os pediatras do São João de Deus, somos entusiastas da amamentação. Todos eles incentivam demais a amamentação. A gente vê que eu queria até uma variação, assim,
fazer um trabalho para ver o quanto as mães seguem amamentando aqui na nossa cidade. E a gente sabe que esse apoio que a gente dá à criança é o que vai fazer o homem, o cidadão do futuro, né? O nosso país agradece. Então, assim, a gente tem que incentivar essa amamentação. E terminar, mandar beijo para minha família, beijo, 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 beijo para todos eles. Muito bem, Torione. Nosso tempo está obrigada. acabando, infelizmente. Nós temos só 25 segundos. Eu preciso agradecer a sua presença, a sua participação, tá bom? Muito obrigado mesmo por estar conosco nessa noite. Lembrando que essa live vai ficar salva em nosso perfil do YouTube e também no Instagram. Muito obrigado, Torione. Preciso me despedir. Grande beijo, viu? Nos encontramos por aqui. Beijo para todos. Tchau. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.